Ao entrar no quarto do Sr. Souza naquela manhã, Mônica foi envolvida por um odor fétido intenso que fez seu estômago dar voltas. Para qualquer outra pessoa, o cheiro seria insuportável, a ponto de fazê-la sair correndo do quarto e nunca mais voltar. No entanto, depois de anos lidando com isso diariamente, Mônica já estava acostumada ao odor. Ela era cuidadora do Sr. Lúcio Souza, um idoso que havia sofrido um acidente há vários anos, ficando completamente paralisado e permanentemente confinado a uma cadeira de rodas. Como cuidadora do Sr. Souza, Mônica tinha muitas responsabilidades, que incluíam auxiliá-lo na mobilidade e locomoção, cuidar de suas tarefas pessoais como banho, vestir-se, usar o banheiro e outras necessidades, além de preparar suas refeições diárias e fazer-lhe companhia. "Bom dia, Sr. Souza", saudou ela alegremente ao se aproximar da cama. O Sr. Souza abriu os olhos sem dizer nada, ele não era uma pessoa matutina, e Mônica já conhecia bem essa rotina. Ela pegou a cadeira de rodas e a posicionou ao lado da cama, levantando com cuidado e colocando-o na cadeira, ajustando as tiras para garantir que ele estivesse confortável. Mônica enrolou os lençóis sujos e colocou outro limpo na cama, depois o levou ao banheiro. Ela encheu a banheira, retirou o pijama dele habilmente e removeu suas fraldas sujas. Após 4 anos de convivência, não havia mais constrangimento entre eles. Quando o Sr. Souza estava nu, Mônica o colocou no elevador de banheira e o abaixou na água. Eles faziam isso 2 vezes por dia há anos, tornando-se uma rotina para ambos. Em questão de minutos, Mônica havia trocado suas fraldas, vestido uma roupa limpa e penteado seu cabelo. "Obrigado, Mônica", disse o Sr. Souza. "Será que eu poderia tomar uma xícara de café?" "Claro", respondeu ela. Enquanto conduzia para o andar de baixo, acrescentou: "O café da manhã está pronto. Você gostaria de comer agora?" "Ainda não. Primeiro o café. Já vou." Na cozinha, ela preparou o café e entregou a ele uma xícara fumegante, exatamente do jeito que ele gostava. O Sr. Souza tomou um gole e fechou os olhos por um instante. "Você sempre acerta no café, Mônica. Está delicioso." "Obrigada, senhor." Ela se virou para preparar uma xícara para si mesma, adicionando leite e alguns cubos de açúcar, ao contrário do Sr. Souza, que preferia seu café sem nada. "Mônica?" "Sim?" Ela se virou rapidamente para olhar para o Sr. Souza, preocupada que ele precisasse de algo. No entanto, ele estava apenas olhando para ela com intensidade, seus olhos envelhecidos e lacrimejantes, cheios de confusão. "Está tudo bem, senhor? Por que você fica, Mônica?" Ele perguntou, e ela franziu a testa, sem saber como responder. "Não estou entendendo, senhor." Ele suspirou e balançou a cabeça antes de tomar outro gole de café. "A maneira como você cuida de mim", disse ele, "troca minhas roupas e fraldas todas as manhãs, prepara minhas refeições 2 vezes ao dia, me leva para passear. Seria compreensível se eu pudesse lhe pagar uma boa quantia, mas sou muito pobre para lhe dar qualquer coisa. Mas você me dá um teto sobre a cabeça. Ter um lugar para morar é essencial. Isso não é nada comparado ao trabalho que você faz todos os dias." Após meu acidente, alguns membros da minha família tentaram ajudar, mas nenhum deles aguentou mais de uma semana, mesmo sendo bem pagos. Até agora, nenhum deles voltou para me visitar, muito menos para cuidar de mim. Ele balançou a cabeça. "Quando você entrou nesta casa há 4 anos, pensei que não duraria uma semana, já que eu não poderia lhe pagar. Estou agradavelmente surpreso." Mônica riu. "Talvez sua família não saiba o quão espirituoso e divertido você é", disse ela, levantando as sobrancelhas, fazendo-o rir. No início, alguém poderia pensar que o Sr. Souza era um velho rabugento e mal-humorado, mas depois que ele superava sua irritação matinal com uma xícara de café preto, ele se tornava um verdadeiro raio de sol.
Em 4 anos, ele lhe ensinara mais do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida. A verdade era que ela não via cuidar de idosos como uma tarefa desafiadora, na verdade, isso lhe proporcionava um senso de propósito e realização. Ela estava no ensino médio quando começou a cuidar de sua própria avó. Fez isso por muitos anos enquanto conciliava os estudos. Sua vida desmoronou aos 15 anos quando perdeu seus pais em um acidente de carro. Ela teve que ir morar com sua avó materna, Grace, que nunca havia visto antes, em outra cidade. Era irônico porque sua avó deveria cuidar dela, mas era muito velha e frágil para fazer qualquer coisa. Assim, Mônica assumiu prematuramente o papel de cuidadora. Grace era muito compreensiva e tentava convencer Mônica a deixá-la sozinha e prestar atenção em seus estudos, especialmente em dias em que Mônica faltava à escola porque Grace estava muito doente para sair da cama. Mas Grace era a única família que ela tinha, e Mônica não queria perdê-la também. Além disso, a escola não era tão interessante. Mônica sempre ficava feliz em perder alguns dias na semana porque nesses dias podia descansar de todo o bullying que enfrentava na escola. Ela era uma presa fácil porque viviam em uma cidade pequena onde todos conheciam todos. Seus colegas sabiam que ela morava com sua avó idosa, que não podia defendê-la, então cometiam todo tipo de atrocidades contra ela. De todos os agressores na escola, Mônica temia Amanda mais do que qualquer outro. Ela era chefe dos valentões, e todos os outros eram seus minions. Mônica era muito quieta e reservada, então não sabia por que Amanda a odiava tanto. Como Grace era pobre, Mônica nunca tinha roupas novas. Todas as suas roupas eram da sua mãe, ajustadas para caber em seu corpo magro, deixando claro que estava usando roupas de segunda mão. Os pais de Amanda não eram os mais ricos, mas estavam em melhor situação do que os de Mônica, então Amanda sempre tinha os vestidos e sapatos mais bonitos, que esfregava na cara de Mônica quando esta vinha para a escola com seu vestido velho e sapatos desgastados. Uma vez, Amanda tirou fotos estranhas dela, imprimiu-as e as colou por toda a escola, tornando-a motivo de riso. A pegadinha mais dolorosa que Amanda fez foi quando ela roubou o relógio de pulso de um professor e o colocou na bolsa de Mônica. O professor estava desesperado procurando por seu relógio caro até decidir revistar as bolsas de todos. Mônica não estava preocupada porque não pegou o relógio, então foi um choque rude quando ele foi encontrado em sua bolsa. O professor ficou tão desapontado e, mesmo quando Mônica insistiu que não sabia como o relógio foi parar lá, ninguém acreditou nela. Seus colegas de classe torciam o nariz para ela enquanto alguns a chamavam de ladra na sua cara. Foi horrível e, por semanas após o incidente, Mônica perambulou pela escola como uma pária. Ninguém queria se associar a ela, e sua vida social inexistente morreu de uma morte violenta. Foi apenas um mês depois que Amanda confessou privadamente que tinha feito isso e que não se arrependia. Terra para Mônica, Sr. Souza bateu palmas, franzindo os olhos para ela. Você estava perdida. Mônica sacudiu a cabeça e forçou um sorriso no rosto. Estou bem. Ela odiava pensar no passado porque isso a deixava melancólica e desesperada. Ela odiava a sensação. Podemos passear no jardim? Ele perguntou. Claro. Mônica pegou a alça da cadeira de rodas dele e a girou em direção à saída dos fundos. O jardim era bonito e sereno, um refúgio de tranquilidade não apenas para o Sr. Souza, mas também para ela. Segundo o Sr. Souza, ele plantou todas aquelas belas flores e cuidou do jardim quando estava ágil e saudável, então passear pelo caminho sempre lhe dava uma sensação de paz. Eles conversaram por um tempo sobre isso e aquilo até que o Sr. Souza fez a pergunta que só tinha feito uma vez antes: o que você quer fazer com a sua vida, Mônica? Mônica soltou um suspiro profundo. Essa é uma pergunta grande, Sr. Souza. Tome seu tempo, ele disse, voltando sua atenção para o lindo canteiro de flores à sua frente. Mônica não achava que precisava de tempo para responder. A resposta estava na ponta da língua,
e a verdade era que ela não sabia o que queria fazer com a sua vida. Para ela, terminar o ensino médio foi um milagre, e ela não ousava sonhar em ir para a faculdade. Quando seus colegas de classe estavam empolgados com a vida universitária e falando sobre suas futuras carreiras, Mônica ficava no fundo da sala, ouvindo e desejando que sua vida fosse diferente. Amanda e os outros zombavam dela, perguntando para onde iria depois do ensino médio, lembrando-a de que sua vida só poderia acabar naquela pequena cidade. Ela nem pôde participar da festa de formatura do ensino médio porque Grace ficou tão doente que teve que ser levada às pressas para o hospital. Enquanto seus colegas de classe ainda estavam aproveitando o rescaldo da festa de formatura, Grace morreu, e a vida de Mônica piorou. Um parente distante de Grace, que Mônica nunca tinha visto, mas apenas ouvido falar, veio para casa 2 dias após a morte de Grace e despejou Mônica, alegando que precisava da casa. Mônica não pôde fazer perguntas, teve que sair imediatamente. Ela havia economizado algum dinheiro fazendo trabalhos manuais para os vizinhos, então se mudou para um motel barato com esse dinheiro. Mônica começou a procurar empregos para se sustentar enquanto seus colegas, como Amanda e outros agressores, foram para a faculdade. Mônica trabalhou em diferentes empregos: garçonete, barista, caixa e ensacadora, empregada doméstica, entregadora, você nomeia. Ela fez esses trabalhos manuais até seus 20 anos, até que o custo de vida aumentou e esses empregos não eram mais suficientes para pagar o aluguel. Mais uma vez, ela se viu desamparada nas ruas. Era mais difícil para alguém como ela conseguir um emprego porque tinha apenas um diploma de ensino médio e não era mais uma adolescente. Quando encontrou um anúncio para a cuidadora de um homem idoso paralisado, ligou para o número no cartaz imediatamente. Ela não conheceu o Sr. Souza de imediato. A entrevista foi conduzida por Catarina, a irmã mais nova do Sr. Souza. Tudo correu muito bem até Catarina dizer que não tinham dinheiro para pagar a cuidadora e que esperavam que quem aceitasse o trabalho estivesse disposto a fazê-lo em troca de alojamento. A princípio, Mônica queria recusar, mas pensou sobre isso. Ela precisava de dinheiro, sim, mas, mais importante, precisava de um lugar para ficar. Estava cansada de vagar pelas ruas, e estava ficando mais perigoso fazer isso, especialmente desde que quase foi molestada outro dia. Ela aceitou o trabalho pensando que o faria por alguns meses enquanto procurava empregos melhores, mas conheceu o Sr. Souza e tudo mudou. Ele a lembrava tanto de sua avó que Mônica sabia que não poderia deixá-lo. Eles se ligaram tão rapidamente que Catarina ficou surpresa. Ela disse que o Sr. Souza não se dava bem com as cuidadoras anteriores. Após 4 anos cuidando do Sr. Souza, Mônica sabia que foi a melhor decisão que tomou. Ela pode não ter ido para a faculdade, mas duvidava que alguém que foi poderia igualar seu conhecimento, graças ao Sr. Souza. Desde que ele soube em um de seus passeios pelo jardim que ela só tinha concluído o ensino médio, ele se encarregou de lhe ensinar tudo o que sabia. Foi assim que Mônica descobriu que ele era muito educado. Ele falava sobre fatos interessantes em ciência, história, física, negócios e tudo mais. Ele lhe dava livros para ler e a questionava sobre eles quando terminava. Mônica sabia que essa era uma oportunidade rara, então aproveitou, devorando cada livro que encontrava em sua biblioteca e fazendo milhões de perguntas sobre tudo, às quais ele respondia pacientemente. Naquela manhã, ele perguntou por que ela ficava, apesar de ele ser muito pobre para pagar-lhe, mas ele não sabia que havia feito mais por ela do que ela por ele. Ela apreciava todo o conhecimento que ele dava livremente e continuaria a cuidar dele enquanto pudesse. Ainda pensando, a pergunta suave do Sr. Souza a trouxe de volta ao presente. Eu não sei o que quero fazer com a minha vida, disse ela, olhando para ele. Tudo o que sei é que me sinto inquieta. O que você quer dizer? Ele perguntou com genuíno interesse. Todos os meus ex-colegas estão perseguindo boas carreiras agora, disse ela. Acho que também quero me sentir assim, como se estivesse ocupada fazendo algo. Não sei se quero voltar para a faculdade,
mas quero perseguir algo e ser boa nisso. O Sr. Souza sorriu a isso, mas não disse mais nada. Mônica odiava seguir seus ex-colegas nas redes sociais, mas, da última vez que verificou, Amanda estava indo bem e agora trabalhava na mídia. O resto deles também estava envolvido em carreiras lucrativas. Você não tomou café da manhã, disse ela ao Sr. Souza. Vamos entrar e comer alguma coisa. Não quero. O Sr. Souza tossiu uma vez e começou a ofegar e engasgar por ar. Mônica sentiu uma pontada de preocupação e rapidamente o levou de volta para dentro. Ele estava respirando normalmente quando chegaram à sala de estar, mas ela não conseguia afastar sua preocupação. Ele começou isso há 2 meses, quando, de repente, começava a ofegar e engasgar por ar, como se tivesse falta de ar. Ela havia sugerido ir ao hospital tantas vezes, mas ele apenas balançava a cabeça e ria da preocupação dela. Sr. Souza, acho que nós... Não, ele balançou a cabeça. Sem hospitais. Já estive em hospitais o suficiente para o resto da minha vida. Quando Mônica não sorriu, ele riu. Está bem, eu vou comer café da manhã. Isso a deixaria feliz? Apenas por um momento, disse ela, levando-o para a cozinha. Da próxima vez que isso acontecer, eu vou chamar a Catarina ou levá-lo ao hospital eu mesma. Sim, senhora. No dia seguinte, após seu banho matinal, café e café da manhã, o Sr. Souza fez um pedido. Há um lugar que eu quero que você me leve. Mônica olhou para cima do seu livro, os olhos semicerrados de interesse. O Sr. Souza nunca gostava de sair de casa e ficava emburrado à sugestão. Sua definição de sair era um passeio pelo jardim. Está bem. Para onde você gostaria de ir? Ele sorriu. Um café no centro da cidade. Um café. Mônica gritou. Você está com vontade de comer doces? Ele riu. Não, este café é diferente. Você verá quando chegarmos lá. Agora estou animada. Ela levou o Sr. Souza para fora de casa e em direção ao carro, usando um elevador para colocá-lo dentro do veículo. Qual é o endereço? Ela perguntou. Eu preciso inseri-lo no GPS. Não se preocupe, apenas dirija. Eu vou te direcionar, disse ele. Mônica olhou para ele. Você não sai de casa há anos, velhote. Não quero me perder. Ele riu. Posso esquecer meu nome, mas nunca esquecerei como chegar ao café. A voz dele tremia de tanta emoção que Mônica não fez mais perguntas. Ela dirigiu para fora de casa em silêncio, seguindo as direções dele até pararem em frente a um prédio desgastado. É isso? Perguntou Mônica, confusa. Sim, me ajude a sair, respondeu ele, a voz tremendo de uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Qual é o nome do café? Ela perguntou enquanto estavam na frente do prédio. Duvido que vendam algo aqui mais. Está vazio. Costumava se chamar Baide Café, ele disse. Mas é um lugar antigo, o nome provavelmente se desgastou ou algo assim. Me leve para dentro. A pintura do prédio parecia rachada e desgastada, com manchas de descoloração que sugeriam dias melhores. Tinha grandes janelas frontais projetadas para atrair os transeuntes a olhar para dentro e entrar, mas as janelas agora estavam manchadas e embaçadas. Ao passarem pela porta, ela rangeu ligeiramente, acima, um sino tilintou. O Sr. Souza riu com gosto. Oh, eu sinto falta deste lugar. O interior parecia melhor, e Mônica olhou ao redor, tentando imaginar o que o Sr. Souza estava vendo. Ela só via mesas e cadeiras arrumadas em um canto, um pequeno palco do outro lado da sala e um balcão cheio de equipamentos não utilizados. A vitrine de vidro estava vazia, atrás da qual havia uma máquina de expresso que Mônica tinha certeza de que não funcionava. O que é este lugar? Ela perguntou.
Meu lugar favorito no mundo, disse ele. Eu costumava vir aqui o tempo todo. Tenho muitas memórias ligadas a este lugar. Ele parecia tão eufórico que Mônica se retirou para um canto para deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Às vezes, ela desejava poder entender o que estava passando pela cabeça dele, mas, em momentos como este, ao olhar em seus olhos, via a melancolia pela vida que ele costumava viver. Ela só podia esperar que, quando tivesse a idade dele, não tivesse o mesmo olhar nos olhos. O Sr. Souza começou a tossir novamente, e Mônica começou a andar até ele, mas ele estendeu a mão para detê-la. Sr. Souza? Estou bem, respondeu ele entre respirações. Mônica observou dolorosamente enquanto ele lutava para respirar por alguns minutos antes de sua respiração voltar ao normal. Estava um pouco frio lá fora, então Mônica sugeriu retornar para casa. Devemos voltar para casa? Ela perguntou. Após um longo momento olhando para o espaço, ele finalmente assentiu com um sorriso pacífico no rosto. Sim, sim, vamos. No dia seguinte, Mônica sabia que tinha que ligar para Catarina. Desta vez, ela não perguntou ao Sr. Souza sobre isso porque ele diria apenas não. Quando ela entrou no quarto dele para dar banho, ele já estava acordado e sofrendo de falta de ar severa. Havia também uma leve tonalidade azulada em seus lábios e unhas, e isso assustou ainda mais do que os engasgos. Sr. Souza, ela tocou nele gentilmente. Seus olhos abriram lentamente, por um momento, ele piscou confuso para ela. Hannah? O quê? Mônica franziu a testa. É Mônica, Sr. Souza. Seus olhos se arregalaram. Olá, Mônica. Bom dia. Ela não disse mais nada e, em vez disso, começou a trocar a fralda dele e limpá-lo o melhor que pôde enquanto ele estava deitado na cama. Por um momento, ele não a reconheceu, e isso nunca era um bom sinal. Somando-se à tonalidade azulada em seus lábios e unhas, ela sabia que ele precisava de cuidados médicos imediatamente. Quando ela trocou suas roupas, correu para fora do quarto para ligar para Catarina. A mulher morava na vizinhança, mas raramente vinha visitar o Sr. Souza. Ele também nunca chamava para nada, mas hoje era diferente. Mônica não podia tomar nenhuma decisão em relação ao Sr. Souza sem consultar os membros da família dele. Catarina atendeu a ligação imediatamente. Mônica, oi. Está tudo bem? Quando abriu a boca para falar, percebeu que as lágrimas lhe enchiam os olhos, então respirou fundo antes de falar. Não sei. É o Sr. Souza, disse ela. Ele não está respirando bem e seus lábios estão ficando azuis. O quê? A mulher gritou. Chame a ambulância. Estarei aí logo. Catarina chegou ao mesmo tempo que a ambulância, e, como era necessário um membro da família para acompanhá-lo no veículo, apenas Catarina pôde ir. Enquanto levavam o Sr. Souza para o carro, ele chamou por Mônica. Mônica? Sua voz soava tão pequena e frágil. Ela correu até ele, lutando para não chorar. Sim, estou aqui. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse, e ela o fez, perguntando o que ele queria dizer. Obrigado, ele segurou o braço dela, e desta vez as lágrimas escorreram pelo rosto dela. Volte para casa e me agradeça, ela respondeu. Por favor, seus lábios azulados formaram um sorriso. Você tem um coração bondoso. Por favor, nunca o perca. O mundo está cheio de maldade, mas pessoas como você mantêm as coisas funcionando. Ele apertou a mão dela novamente antes de soltá-la. Mônica deu um passo para trás enquanto o levavam para a ambulância e partiam. Durante toda a noite, Mônica não conseguiu dormir. Ela continuava pensando no que o Sr. Souza lhe disse e como isso soava tão definitivo. Ela queria ir ao hospital, mas Catarina lhe dissera para esperar por instruções, então esperou pacientemente,
embora tudo o que quisesse fosse estar ao lado do Sr. Souza. Mônica não dormiu um minuto naquela noite, então, cedo na manhã seguinte, tomou banho e se preparou para ir ao hospital. Não se importava com o que Catarina dizia, também tinha o direito de estar ao lado do Sr. Souza, já que cuidava dele sozinha há 4 anos. Ela já estava vestida e pronta para sair de casa quando a campainha tocou. Confusa, caminhou até a porta. Não, ninguém jamais vinha visitá-la, então quem poderia estar na porta? Quando espiou pelo olho mágico e viu Catarina, ela abriu a porta rapidamente e bombardou a pobre mulher com perguntas. Como ele está? Eu estava prestes a ir ao hospital. Ele está bem? A tonalidade azul sumiu? Mônica, chamou Catarina gentilmente. Sinto muito, mas Lúcio faleceu enquanto dormia. Mônica se sentiu entorpecida, seu corpo se esvaziando em reação às palavras. Catarina entrou na casa e se sentou no sofá. Ele foi diagnosticado com insuficiência respiratória aguda. Aparentemente, ele sabia disso há muito tempo e manteve para si mesmo. A culpa e o desespero tomaram conta de Mônica, mas ela conseguiu se manter forte na frente de Catarina. Sinto muito pela sua perda, Catarina, disse ela. A mulher sorriu. Eu também sinto muito, Mônica. Sei o quanto você o amava, e ele também a amava. Ele só tinha coisas boas a dizer sobre você. Quando Catarina saiu alguns minutos depois, Mônica desabou em lágrimas. Não chorava tanto desde a morte de Grace, o que só reforçava o fato de que ela amava o Sr. Souza tanto quanto. Ela andou pela casa vazia, revivendo todas as memórias que compartilhava ali com o Sr. Souza. Quanto mais pensava, mais convencia-se de que o Sr. Souza sabia que ia morrer. Havia algo ominoso sobre a ida ao café no centro da cidade. Em todos os 4 anos que o conhecia, ele nunca saía de casa para ir a lugar nenhum, não importava o quanto ela tentasse convencê-lo. Quais eram as chances de ele morrer um dia após a ida ao seu lugar favorito no mundo? 2 dias depois, Mônica recebeu $5.000 em sua conta bancária de Catarina e uma mensagem dizendo que a família precisava que ela deixasse a casa em uma semana porque os parentes estavam se mudando para lá. De coração partido, Mônica percebeu que estava de volta ao ponto de partida, como há 4 anos, sem teto. Com os $5.000, ela mudou suas coisas para um motel, deixando a casa e todas as memórias do Sr. Souza para trás. Ela começou a procurar empregos porque os $5.000 não iam durar mais do que alguns dias. Ela precisava de segurança, ansiava por isso. Podia não estar ganhando dinheiro nos últimos 4 anos, mas tinha um teto sobre sua cabeça, comida constante e uma companhia inteligente. Agora, tudo isso se foi. Era tão difícil encontrar um emprego agora quanto há 4 anos, pensou Mônica quando voltou ao seu motel naquela noite. A cama rangeu quando se deitou, e percebeu que estava ficando sem dinheiro. Em alguns dias, talvez não pudesse pagar por aquele quarto e voltaria às ruas. Quando o telefone tocou, ela não atendeu de imediato porque estava muito abatida para ter uma conversa, mas então a curiosidade a venceu enquanto se perguntava a quem pertencia o número desconhecido. Alô, disse ela ao telefone. Oi, respondeu uma voz masculina. Estou falando com Mônica Silva? Mônica hesitou por alguns segundos antes de responder. Sim. Ótimo, disse o homem. Meu nome é Caio Braga. Sou advogado do Sr. Souza. Você o conhecia? Ele acabou de falecer. Sim, eu o conhecia, cortou ela. Há algum problema? Ele deixou algo para você, disse ele. Ela olhou para o telefone longamente depois que a ligação terminou, confusa e curiosa. O que o Sr. Souza poderia ter deixado para ela? Ele não tinha nada. A única coisa de valor que tinha era a casa, e seus parentes haviam se mudado para lá. O que ele poderia ter para ela?
Mônica encontrou Caio no café na noite seguinte. Ele era um homem alto com uma expressão amigável. Você é Mônica? Perguntou ele. Sim. Eles apertaram as mãos. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, disse ele, direcionando-a para a cadeira em frente a ele. Sinto que já a conheço com o tanto que o Sr. Souza falava de você. Mônica riu. Obrigado pela gentileza com ele, disse Caio. Foi nada, respondeu ela. Eu faria tudo de novo. Ele queria que você ficasse com isto. Caio pegou um livro e o deslizou em sua direção. Mônica o pegou, rindo ao ler o título, Como Gerenciar um Café. O Sr. Souza sempre teve o melhor senso de humor, disse ela, passando a mão sobre a capa macia do livro. Ela se sentiu eufórica ao saber que o Sr. Souza apreciava o suficiente para lhe deixar um presente. Fiquei surpreso ao ver que ele deixou um livro para você, disse Caio. Eu não, respondeu ela com uma risada. Ele sempre adorava me dar livros para ler. A única diferença agora é que ele não estará aqui para me questionar sobre isso. A bile subiu em sua garganta, e ela lutou para reprimi-la. Não queria chorar pelo Sr. Souza mais porque tinha certeza de que ele estava finalmente em paz. Mais tarde naquela noite, ela se aconchegou na cama frágil do motel para ler o livro, mas quando o abriu, uma carta caiu das páginas. Confusa, Mônica se sentou e começou a ler. Minha querida Mônica, se você está lendo isto, significa que eu não estou mais com você. Estou escrevendo esta carta para agradecê-la por cuidar de mim. Quando você entrou na minha vida, pensei que seria temporário, como muitos outros antes de você, mas você provou seu amor e bondade todos os dias ao entrar no meu quarto. Você me mostrou o que é altruísmo. Eu esperava pelo dia em que você me diria que estava cansada, mas isso nunca aconteceu, e agora você está lendo isto. De certa forma, você foi como uma filha para mim, e eu gostaria que tivesse entrado na minha vida mais cedo. Eu disse que usei toda a minha riqueza no tratamento, mas a verdade é que anos depois do meu acidente, fiquei muito doente e pensei que ia morrer, então doei toda a minha riqueza para várias instituições de caridade. Infelizmente, não morri e não tinha mais dinheiro para pagar pelos meus cuidados. Quando você apareceu, soube que tinha que fazer algo porque você provou ser mais altruísta do que qualquer um da minha família. Lembra-se do meu lugar favorito no mundo? Tenho certeza de que você ficou confusa e se perguntando por que a levei até lá. Foi porque queria que você visse. Afinal, é seu. O café está em declínio há muitos anos, e 4 anos atrás, o dono quis vendê-lo para uma construtora. Não suportei deixá-lo ir, então o comprei porque não havia ninguém para administrá-lo. O café morreu completamente, mas tenho esperança de que, com você, ele renascerá em toda a sua glória. Você é uma mulher trabalhadora, e se há alguém que pode consertá-lo, essa pessoa é você. Não deixe ninguém apagar sua luz, Mônica. Prometo que você chegará ao topo. Sentirei muito a sua falta e espero que continue lendo. PS. Termine este livro antes de começar a administrar o café. Você vai precisar dele, emoticon sorrindo. Mônica riu e chorou ao mesmo tempo, com lágrimas pesadas escorrendo pelo seu rosto. Não podia acreditar que agora era dona de um café. Ainda estava chorando quando Caio ligou. Você leu o livro? Perguntou ele. Sim, respondeu ela, incerta sobre contar a ele o que realmente havia no livro. Vou enviar os documentos legais do café para você ainda esta semana, disse ele. O Sr. Souza também deixou algum dinheiro para começar. Não é muito, mas pode ajudar. Obrigada. Eu não acredito nisso. Você é tão doce quanto ele dizia, disse Caio. Você não sabia que ele estava lhe dando um café, mas mesmo assim ficou tão grata pelo livro. Desejo-lhe muita sorte na sua vida, Mônica. Pessoas como você são o que o mundo precisa.
A euforia de possuir um café rapidamente desapareceu nos meses seguintes. Quando voltou ao café após descobrir que agora era seu, ainda estava muito animada. Fez um inventário, elaborou uma revisão de negócios, avaliou todos os equipamentos que ainda funcionavam e anotou os que precisava substituir. Após ler o livro que o Sr. Souza deixou, achou que sabia de tudo, mas, 6 meses depois de assumir a propriedade, ainda estava lutando. Usou a maior parte do dinheiro que o Sr. Souza deixou para reformar o exterior e deu-lhe um novo nome, Memórias. O resto do dinheiro usou para comprar alguns equipamentos de panificação e pagar 6 meses de aluguel adiantado. Sabia que precisava de uma equipe porque o trabalho era muito para ela sozinha, mas estava sem dinheiro e mal podia se dar ao luxo de mais nada. Imprimiu cartazes e fez anúncios online, mas ainda assim, as pessoas quase não vinham ao café. Em alguns dias, assava doces e apenas 5 peças de um monte inteiro eram vendidas, deixando o resto estragar. Era frustrante, e Mônica terminava todas as noites em lágrimas porque estava perdendo mais dinheiro do que ganhando com aquele café. Às vezes, perguntava-se por que o Sr. Souza achava que esse era o melhor presente para ela, mas rapidamente se sentia culpada porque ele não precisava ter lhe dado nada. Caio também disse que ela poderia vendê-lo se quisesse porque, tecnicamente, agora era dela. Mas Mônica nunca faria isso com o Sr. Souza. Ele deixou o café porque queria que ela aprendesse muito sobre negócios e vida. Ela estava aprendendo, mas precisava ser tão difícil? Naquele dia em particular, Mônica foi ao café como sempre. Assou alguns doces e os exibiu na vitrine, esperando que aquele dia fosse diferente. No entanto, foi pior até a noite, quando fechou o café. Não vendeu nada. Afundou-se no chão, com a cabeça doendo e o coração partido. Sentia o quão perto estava de desistir e, ali mesmo, começou a se lembrar que o Sr. Souza amava aquele lugar, então não podia vendê-lo e desaparecer. Enquanto ponderava sobre isso, alguém bateu no vidro. Ela se levantou rapidamente, esperando que fosse um cliente, apesar do letreiro fechado bem visível para qualquer um ver. Estava disposta a vender porque não havia vendido nada o dia todo. Mas, quando abriu a porta, um jovem estava do lado de fora, vestindo roupas casuais e com uma expressão gentil. O vento uivava atrás dele, enviando rajadas de frio ao rosto de Mônica, lembrando-a de que era inverno. "Você quer comprar algo?", perguntou ela, tremendo de frio. O dia começara frio, ela não sabia que havia piorado tanto. Precisava sair rapidamente para não ser pega em uma tempestade ou algo assim. "Não", o homem balançou a cabeça. "Eu estava esperando poder me esconder aqui por alguns minutos. O frio está cortante, e temo que meu rosto caia." Ele riu. Mônica não riu. Estava escurecendo, e o bom senso dizia que era perigoso deixar aquele homem entrar no seu espaço quando estava sozinha. Mas estava realmente frio, então não havia razão para duvidar dele. "Você não tem uma casa?" "Não", ele franziu os lábios. "Estou sem teto por enquanto." Após deliberar sobre isso por alguns segundos, ela se afastou da porta. "Por favor, entre." "Obrigado", suspirou o homem aliviado e entrou apressado, indo direto para uma das cadeiras. Mônica manteve uma distância segura e escolheu sentar-se atrás do balcão, onde tinha acesso a facas de cozinha perigosas, caso ele agisse de forma estranha. No entanto, o homem não falou com ela. Estava contente em sentar-se na cadeira enquanto olhava pela janela. O interior do café era tão sereno que Mônica esqueceu do estranho e se perdeu em seus pensamentos novamente. Ainda estava pensando sobre o que fazer com o café quando ouviu a voz do homem. "Obrigado por me deixar ficar, senhora." Ela olhou para cima e o viu caminhando em direção à porta, prestes a sair. "Ei", Mônica levantou-se. "Para onde você vai em um tempo desses? Você está sem teto." Ele sorriu.
O vento não está tão forte quanto antes. Eu vou me virar. Mônica sabia como era estar sem teto. Sabia como era estar à mercê das pessoas e ser tratada como lixo. Ela olhou ao redor do café, ponderando que pedir ao homem para dormir lá poderia ser perigoso porque ele poderia roubar todos os seus novos equipamentos e desaparecer antes de ela chegar amanhã. Mas Mônica estava disposta a correr o risco em vez de deixá-lo enfrentar o frio. Muitas vezes, quando estava sem teto, orava por misericórdia como essa de estranhos, mas nunca recebia. Seria a mudança que o mundo precisava. Você pode ficar aqui esta noite, disse ela. De manhã, o frio terá diminuído, então você pode ir. Ele sorriu para ela. Muito obrigado. Você é um anjo. De nada. Mônica pegou sua bolsa e o deixou no café. Na manhã seguinte, chegou ao café pronta para aceitar uma perda caso o estranho que deixara lá roubasse tudo e fugisse. No entanto, quando abriu a porta, viu o homem estranho limpando o chão. Todas as cadeiras estavam nas mesas e pareciam limpas. As janelas estavam brilhando, assim como o balcão e a vitrine. Ela ficou boquiaberta para ele, e ele olhou para cima com um sorriso quando ela entrou. Oi? Oi? Ela sorriu. No dia anterior, não conseguiu realmente observar sua aparência porque estava muito triste, mas naquela manhã viu que ele era mais bonito do que imaginava. Parecia estar no início dos 30 anos e parecia muito limpo para ser sem teto. Mas Mônica não queria perpetuar um estereótipo porque alguns sem-teto priorizam a aparência. Você limpou, disse ela, embasbacada, colocando sua bolsa no balcão antes de cruzar os braços. Sim, limpei. Você sabe que não precisava. Eu sei, ele assentiu, encostando-se no esfregão. Mas quis retribuir a gentileza. Obrigado por ontem. De nada. Não posso apertar sua mão porque a minha está suja. Ele riu. Meu nome é Henrique. Eu sou Mônica. Ok, por favor, me dê alguns minutos para lavar as mãos. Já volto. Ele desapareceu na sala dos fundos, deixando Mônica surpresa com o quanto já tinha feito. Quando ele reapareceu, ela já havia arrumado as cadeiras. Sabia que talvez não tivesse clientes, mas valia a pena tentar. Mônica, disse Henrique, não quero pedir demais, mas se me permitir, posso ajudar. O que você quer dizer? Você precisa de ajuda, disse ele. Vejo muitas coisas por aqui que precisam ser feitas, e você não pode fazer isso sozinha. Mônica suspirou. Henrique, agradeço a oferta, mas não posso pagar uma equipe. Não preciso de dinheiro. Só preciso de um lugar para ficar. Se me deixar ficar, ficarei feliz em ajudar. Mônica lembrou-se do acordo com o Sr. Souza e como isso se desenrolou. Se o Sr. Souza não tivesse deixado aquele café para ela, teria saído daquele acordo sem nada. Henrique, isso é uma boa ideia? Perguntou ela. Acho que você vai precisar de dinheiro para muitas coisas, como... Sou um homem adulto, Mônica, disse ele. Sei o que quero. Mônica riu. Ok, você pode ficar aqui. Obrigado. Prometo que não vai se arrepender. Um mês depois, ela não se arrependia. Henrique era uma bênção para ela. Mesmo que o café ainda estivesse lutando e nunca tivessem clientes, Mônica sentia que agora tinha uma companhia. Nunca estava sozinha enquanto trabalhava. Henrique estava com ela, conversando e fazendo-lhe companhia nos dias em que se sentia sobrecarregada com o peso do café em dificuldades. Ele entendia todas as suas lutas, e ela sentia que não teria conseguido aguentar tanto tempo sem ele por perto. Mônica sabia que não era apenas gratidão que sentia por Henrique. Ela gostava dele também.
Ele era bonito e carismático, mas nunca daria certo. Ela mal sabia algo sobre ele, e ele sempre evitava falar sobre si mesmo. Era apenas uma questão de tempo antes que ele desaparecesse da mesma forma que apareceu, pensava ela. Estava tentando tanto não se apegar porque sua partida seria dolorosa. Mônica? Ela olhou para cima do livro e viu Henrique do outro lado do balcão, com uma expressão preocupada no rosto. O que foi? Você está com olheiras. Tem dormido? Mônica suspirou. Não muito. Todas as noites, pensando no café, me mantém acordada, confessou. É tão difícil. Você deveria descansar. Sim, claro, ela assentiu. Quando chegar em casa esta noite, tomarei alguns comprimidos para dormir. Não, ele riu. Não quero dizer esse tipo de descanso. Estou falando de um descanso longo, talvez uma semana para começar. Para começar. Mônica riu. Henrique, você sabe que não posso deixar o café. Por que não? Perguntou ele. Não estamos tendo clientes ainda, e você já está exausta. Para fazer isso funcionar, você precisa estar em boa saúde. Cuidar de si mesma é importante. Tire uma semana de folga. Eu cuidarei de tudo enquanto estiver fora. Mônica suspirou, tentando não pensar em como precisava daquele descanso. Henrique estava certo, ela estava esgotada. Mas poderia ser entediante e deprimente ficar ali sozinha. Henrique. Eu insisto, disse ele, afastando-se. Não quero que venha amanhã. Fique longe por uma semana. Você precisa descansar. Então, Mônica ficou longe por uma semana. Tudo o que fez foi dormir, ler livros, assistir TV e comer muito. Ah, e também falou com Henrique às vezes durante o dia e sempre à noite. Ele lhe disse que o café estava indo bem, mas Mônica sabia que ele só estava tentando fazê-la se sentir melhor. No entanto, ela guardava ansiosamente a ligação dele todas as noites. Eles conversavam sobre o café nos primeiros minutos e sobre tudo mais por quase uma hora, até que ambos precisassem dormir. Uma semana depois, Mônica levantou-se cedo, tomou banho, vestiu um vestido bonito e foi para o café. Já fazia uma semana que não via Henrique, sim, ela sentia falta dele. De alguma forma, também sentia falta do café. Pode estar em declínio, mas era dela e ela o amava. A primeira coisa que notou ao chegar foi que a porta estava permanentemente aberta porque as pessoas estavam entrando e saindo. Sua boca se abriu enquanto se aproximava do café, perguntando-se se estava sonhando ou não. No entanto, quando entrou e viu Henrique se apressando ao redor, atendendo os clientes, ela ficou boquiaberta. O café estava cheio e fervilhando de atividade. Quando Henrique a viu, sorriu e jogou-lhe um avental. Vá trabalhar, Mônica. Está uma manhã agitada, disse ele, dirigindo-se à melhor mesa para pegar pedidos. Realmente foi uma manhã agitada, e, por horas, até o meio-dia, Henrique e Mônica estavam de pé. Pouco depois do meio-dia, a multidão diminuiu, e finalmente puderam fazer uma pausa. Mônica não conseguiu falar com Henrique a manhã toda, então, assim que puderam descansar, ela segurou seu braço e o arrastou para o escritório nos fundos. Henrique, o que aconteceu? Gritou ela, com o coração cheio de alegria. Era apenas de manhã, e já tinham feito a quantidade total de dinheiro que o Sr. Souza deixou como capital. Se as coisas continuassem assim, ela estava a caminho da liberdade financeira. Bem, não apenas ela e Henrique, porque ele obviamente fez algo. Eu fiz anúncios, disse ele, rindo. Ah, por favor, zombou Mônica. Eu já fiz anúncios antes, de vários tipos, físicos e online. Nada funcionou. Você não fez como os meus, disse ele enigmaticamente.
Não, balançou a cabeça Mônica. Há algo que você não está me contando. Ela tocou no braço dele. Por favor, me conte. Estou curiosa. Henrique suspirou. Ok, vou contar, mas com uma condição. Qual? Que você saia comigo. Mônica ficou sem ar, borboletas surgindo em seu estômago. Claro que sairia com ele, mesmo sem a condição. Mas não queria ser tão óbvia, então estreitou os olhos. Se eu for, você vai contar? Eu vou. Ok, disse ela. Vou sair com você. Na noite seguinte, Henrique a levou a um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Mônica se perguntou como ele conseguiu o dinheiro para pagar aquele lugar, mas se recusou a perguntar porque seria indelicado. Quando fizeram seus pedidos, ele também pediu um vinho tinto caro, e ela começou a se preocupar novamente. Não queria que ele ficasse sem dinheiro tentando impressioná-la. Mônica decidiu parar de se preocupar e focar sua atenção no homem bonito à sua frente. Quando terminaram de comer, Henrique encheu suas taças com vinho. Não consigo mais esperar, disse ela com urgência. Conte-me o que você fez para mudar o Café Memórias. Estou interessada, por favor. Ok, ele inclinou-se para a frente. Tenho décadas de experiência em transformar negócios em dificuldades. Sou um empresário. Não entendo, franziu a testa Mônica. Não sou um homem sem teto, Mônica, disse Henrique suavemente. Eu só fingi ser para poder ajudar você. A boca dela caiu aberta. Ainda não faz sentido. Como você sabia que eu precisava de ajuda? Porque o velho me disse que entregaria o café para você e me fez prometer que cuidaria de você e interviria se notasse que estava com dificuldades. Senhor Souza? Mônica arfou, sem acreditar. Você o conhecia? Ele era um velho amigo e mentor. Estive com ele por anos até que sua família decidiu que eu estava muito próximo e me afastou, disse-lhe tristemente. Mas mantivemos contato. Ele me contou coisas incríveis sobre você e garantiu que eu prometesse ajudá-la. Você é tudo o que ele disse e mais. Nunca conheci uma alma mais bondosa do que você. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto pensava em como o Sr. Souza era um presente que continuava dando. Ele lhe deu o café para ensiná-la e depois providenciou um plano de apoio caso ela precisasse de ajuda. Era surreal, desejou poder abraçá-lo novamente. O que teria acontecido se eu não tivesse deixado você ficar naquela noite fria? Perguntou Mônica. Henrique deu de ombros. Ainda teria ajudado. Prometi ao meu amigo que ajudaria, e não dependia de você. Mas só cheguei até aqui porque gosto de você, Mônica. Você é uma mulher especial e nunca quero parar de ajudá-la. Juntos, podemos levar o Café Memórias a alturas inimagináveis. Quando Henrique disse que ajudaria Mônica a levar seu café a alturas inimagináveis, ele não estava brincando. Em um ano, o Café Memórias era o local mais frequentado da cidade, mesmo estando localizado no centro. A demanda era tão grande que abriram outra filial na parte alta da cidade. Um dia antes da inauguração oficial, Mônica estava correndo pelo café, organizando a equipe e ajudando a pegar pedidos, quando seu telefone tocou. Era Henrique. Está pronta? Perguntou ele. Estou lá fora. Vamos. Ok, estarei aí em 2 minutos. Ela tirou o avental e o deixou no balcão. Estou saindo, disse a Denise, chefe da equipe. Agora, tinha 15 funcionários nessa filial e precisava de alguém para gerenciá-los. Denise comandava com mão de ferro, e Mônica adorava isso. Mantenha tudo em ordem. Não quero reclamar quando voltar amanhã. Sim, senhora. Obrigada, Denise. Ela correu para fora e entrou no carro de Henrique. Assim que entrou,
ele a envolveu em seus braços e beijou sua bochecha. Haviam começado a namorar há 6 meses, e era a melhor coisa que já havia acontecido a Mônica. Ele era muito hábil nos negócios, o que o tornava um empresário rico. Também transferiu esse conhecimento para ela, por isso ela também era uma proprietária de café rica. Por quase 5 anos administrando este café, eu senti sua falta hoje, disse ele. Eu amo você. Eu também amo você. Ela beijou sua bochecha e prendeu o cinto de segurança enquanto ele ligava o carro. Estavam a caminho de uma reunião de diretoria para discutir a agenda da cerimônia de inauguração da 2ª filial do café. Muitos dignitários estariam presentes. Nada deveria dar errado. Devíamos tirar férias depois da cerimônia de amanhã, disse Henrique. Trabalhamos muito. Merecemos descansar. Desta vez, Mônica não discutiu. Estavam ganhando muito dinheiro e tinham funcionários suficientes para continuar a operação na ausência deles. Podiam se dar ao luxo de tirar férias. Para onde você quer ir? Perguntou ela. Você deve responder isso, disse ele. Desde que esteja comigo, qualquer lugar pode ser um destino de férias. A cerimônia de inauguração estava indo maravilhosamente bem, e Mônica não podia estar mais orgulhosa. Ainda assim, não conseguia deixar de se mover pelo local, instruindo sua equipe e outros funcionários contratados sobre o que fazer. Os paparazzi também estavam lá, e, embora fossem bons para divulgar e cobrir o evento, não queria que chegassem muito perto para não incomodar seus convidados. Enquanto o evento está a todo vapor, ela estava com o chefe de segurança, detalhando como queria que sua equipe trabalhasse. Há algumas celebridades populares aqui. Os paparazzi vão se divertir, e, embora eu não me importe, preciso que eles fiquem protegidos das câmeras o máximo que pudermos. Entendo suas preocupações, senhora, disse João, o chefe de segurança. Vou garantir que seus convidados estejam protegidos das câmeras o máximo que pudermos. Sim, precisamos. Mônica. Mônica se virou, e, quando viu quem chamava, seu estômago revirou. Mesmo depois de quase 2 décadas, reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era o rosto dos seus pesadelos, Amanda. Amanda tinha ganho alguns quilos e seu rosto ainda estava coberto de muita maquiagem. Havia uma grande câmera em suas mãos. Amanda, a voz de Mônica tremia ligeiramente ao reconhecer a figura familiar à sua frente. Claro que você se lembra de mim, riu Amanda, com a voz tingida de arrogância. Ela jogou seu cabelo longo e brilhante com o movimento praticado do pulso. O que está fazendo em um evento como este? Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Mônica, pega de surpresa, forçou um sorriso. Procurou as palavras certas, sentindo a pressão do olhar intenso de Amanda. Bem, estou trabalhando aqui, finalmente disse ela, com a voz mais firme do que se sentia. Amanda revirou os olhos com desdém, examinando Mônica de cima a baixo, como se a visse pela primeira vez. Estou surpresa que até a contrataram, zombou ela. O sorriso de Mônica desapareceu, transformando-se em uma expressão triste. Algumas pessoas nunca mudam. Muitas vezes se perguntava o que faria se encontrasse Amanda novamente. Disse a si mesma que estaria disposta a perdoar, se apenas Amanda mostrasse algum sinal de mudança. Claramente, não tinha mudado. E você? Perguntou Mônica, mudando de assunto. O que a traz aqui? Ah, somos convidados muito importantes. Trabalho para uma empresa de mídia prestigiada, gabou-se Amanda, endireitando a postura. Minha equipe e eu fomos convidados para fazer uma cobertura exclusiva deste evento. Mônica sabia que isso não era verdade. Nenhuma casa de mídia específica havia sido convidada, todas solicitaram cobrir o evento, e apenas 5 foram aceitas, incluindo a de Amanda, ao que parecia.
Não fique chocada, riu Amanda, seus olhos varrendo a multidão. Pelo menos você parece melhor do que no ensino médio. Se fizer bem o seu trabalho, talvez consiga algumas boas gorjetas. Na verdade, por que não vai pegar algo para eu beber? Talvez até te dê $1 ou 2 de gorjeta, acrescentou sarcasticamente. Nesse momento, os alto-falantes soaram com um toque, e a voz do MC encheu o ar. Agora vamos chamar ao palco a proprietária do Café Memórias, a senhorita Mônica Silva. A multidão explodiu em aplausos, ansiosa pela entrada de Mônica. A expressão de Amanda mudou de choque para compreensão e depois de volta ao choque. Mônica permaneceu calma, olhando para Amanda com confiança. Alguém vai te trazer sua bebida em 1 minuto, disse Mônica, sorrindo. Amanda ficou parada, totalmente chocada, enquanto Mônica caminhava em direção ao palco, deixando-a lidando com sua surpresa. Amanda começou a rir histericamente, tentando salvar seu orgulho. Mônica, por favor, quando você disse que trabalhava aqui, pensei que quisesse dizer como uma das atendentes. Eu realmente não quis dizer. Mas Mônica já estava se afastando, focada em seu próximo discurso. As palavras de Amanda se dissiparam no ar, irrelevantes como o vento. Mônica subiu ao palco, pronta para abraçar seu momento, deixando Amanda para lidar com seu assombro. Mônica e Henrique estavam no carro, dirigindo por um longo caminho em direção a um cemitério. Fazia 6 meses desde que abriram sua segunda filial e 1 semana desde que se casaram oficialmente. Eles estavam planejando umas férias há muito tempo e finalmente tomaram a iniciativa. Suas malas estavam prontas, passagens compradas, e eles voariam para a Itália no dia seguinte. Mas antes de partirem, ambos queriam agradecer e se despedir de um amigo maravilhoso. Henrique estacionou o carro em frente ao cemitério, e ambos desceram. Ele pegou a mão dela, olhando-a afetuosamente. Tem certeza de que quer fazer isso? Posso entrar sozinho? Não, balançou a cabeça Mônica. Quando ele morreu, sua irmã me impediu de estar com ele. Quero vê-lo uma última vez. Está bem. Henrique alisou o cabelo dela e a puxou para seguir em frente. Caminharam pelo portão e serpentearam por entre várias lápides antes de chegar ao túmulo do Sr. Souza. Seu nome estava gravado em uma bela fonte. Mônica colocou o buquê de flores na lápide antes de se inclinar para beijá-la, deixando lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Obrigada, Sr. Souza, disse ela suavemente. Por tudo. Você odiava emoções, mas, já que não pode fazer nada sobre isso agora, vou apenas dizer, eu te amo. Gostaria de poder te abraçar uma última vez, mas vou abraçar sua lápide e espero que você sinta isso lá em cima. Nunca vou mexer no legado que deixou para mim e sempre te orgulharei. Eu te amo. Ela abraçou a lápide com força por um longo momento antes de se afastar. Henrique se aproximou. Sr. Souza, cumpri minha promessa, mas consegui mais do que esperava, disse ele. Você achou que estava me mandando ajudar Mônica, mas indiretamente mudou minha vida. Acho que nunca te disse, mas tenho certeza de que sabia que te amava. Ainda amo. Conseguimos, Mônica e eu. Obrigado pela oportunidade. Manteremos seu nome vivo. Era engraçado como a vida compensava as pessoas que mereciam. Num piscar de olhos, a vida de Mônica mudou. Ela estava sentada em seu escritório na filial do Café Memórias na parte alta da cidade, localizada no topo de um prédio com janelas do chão ao teto que proporcionavam uma vista panorâmica da cidade. Enquanto relembrava sua vida, sorria. Ainda não tinha ido para a faculdade, e não achava que iria. Estava exatamente onde precisava estar, com um homem bonito que a amava e grávida de um menino que planejavam chamar de Souza. A vida foi, de fato, uma montanha-russa de emoções e experiências, dificuldades que testaram sua força e perdas que aprofundaram sua alma.
No entanto, através de tudo, havia um fio dourado que trançava seu caminho através da jornada, a bondade. Enquanto as últimas cores do pôr do sol desvaneciam-se no crepúsculo, Mônica sentia uma resolução pacífica em seu coração. Com um sorriso suave, sussurrou para a brisa fresca da noite: a bondade me trouxe para casa. Agora, deixe-me espalhá-la pelo mundo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.